Olá, pessoal! E vamos à correção de mais um simulado. E esta semana eu separei questões sobre conteúdos que aparecem em todas as provas de concurso, independentemente da banca. Então, se você está se preparando para qualquer concurso público, fique aqui até o final desta aula, porque eu tenho certeza de que a resolução dessas questões fará toda a diferença aí no seu resultado. E se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Então, se você está aí se preparando para concurso público, já se inscreva aqui no canal, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba se esquecendo, tá? E não se inscrevendo. Então já se inscreva agora mesmo e aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você esteja conosco no nosso grupo gratuito de estudos. Lá nesse grupo, eu disponibilizo material com antecedência. Todos os materiais com antecedência. Este simulado aqui, por exemplo, foi disponibilizado no grupo. Quem está lá conosco já recebeu essas questões, já resolveu e agora virá aqui somente acompanhar a correção de cada uma delas, tá? Então, se você quiser estar conosco lá nesse grupo e nós queremos que você esteja, é só clicar aqui no link que vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos à nossa primeira questão. E a banca que organizou essa primeira questão foi a banca IDCAP. E ela vai trabalhar aqui com um assunto que é cobrado por todas as bancas, que é o período composto. A banca trabalhou com período composto por coordenação. Então, primeiro você tem de entender o que é um período, o que é uma oração, né? Para você conseguir avançar depois. O que é uma oração? Uma oração é uma estrutura que nos traz um verbo. Então, para que nós tenhamos uma oração, nós precisamos ter um verbo. E o período é uma estrutura que inicia em uma letra maiúscula e vai até o ponto, que pode ser esse ponto final, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação, podem ser as reticências, ok? Então, dentro dessa estrutura que eu trouxe aqui para vocês, ó, Carla chegou, arrumou os materiais, tomou o banho e deitou. Dentro dessa estrutura, dentro deste período, nós temos como verbo ó, chegou, nós temos arrumou, 2, tomou, 3, deitou, 4. Então, dentro deste período, nós temos 4 verbos. Se nós temos 4 verbos, nós temos 4 orações. Agora, observem que essas orações, elas são completas sintaticamente. Elas não dependem umas das outras. Eu posso separar aqui, ó, Carla chegou. É uma estrutura completa. Arrumou os materiais. Ok, estrutura completa. Tomou banho e deitou. Ok? Então, nós temos aqui 4 orações que são orações completas, por isso elas são independentes, elas não estabelecem entre si uma relação de dependência, ok? Eu posso separá-las e elas continuam tendo sentido, porque elas são orações completas. E essas orações completas e independentes, elas são chamadas de orações coordenadas, ok? Quem coordena é quem é independente, né? Se você coordena uma ação, você está à frente daquela ação, você é independente ali, você tem liberdade para agir. Então, as orações coordenadas são essas orações completas sintaticamente, ok? São orações completas e são orações independentes. Elas não têm relação de dependência entre si, ok? Então, é com esta linha de raciocínio que a banca vai trabalhar.
Olha o que ela nos trouxe aqui, ó. Primeiro, ela faz aqui uma explicação, né, acerca da oração coordenada. Ela diz que o período composto é formado por duas ou mais orações conectadas de maneira lógica, podendo expressar relações de coordenação e subordinação entre si. Então, ela inicia falando sobre o período composto. Nos diz que para que nós tenhamos um período composto, nós precisamos ter ali duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos. E aí, esse período composto, ele pode ser por coordenação ou por subordinação. E aí nós vimos que quando ele é um período composto por coordenação, as orações ali dentro da estrutura são orações independentes. Agora, quando nós temos um período composto por subordinação, essas orações mantêm entre si uma relação de dependência. Uma depende da outra. Se eu dissesse assim, ó, só voltar aqui com vocês. Se eu dissesse assim, vou descer aqui um pouquinho. Carla disse que estudará muito. Carla disse que estudará muito. Nós temos o nosso período aqui, ok? Já apontei. Nós temos o nosso período, começou em letra maiúscula, terminou no ponto. Dentro desse período, nós temos o verbo disse e nós temos o verbo estudará. Dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Vou separá-los. Carla disse é uma oração. O que sempre vai iniciar uma outra oração, tá? Então, o que estudará muito é a nossa segunda oração. Agora, observem como uma oração depende da outra. Se eu disser para você assim, Carla disse. Gente, Carla disse. Você vai me perguntar, tá, mas a Carla disse o quê, né? Então, ela disse que estudará muito. Ela disse isso aqui, ó. Então, uma oração está ligada à outra. Uma oração só tem sentido com a outra. Então, tem uma relação de dependência aqui. Quando nós temos essa relação de dependência, nós dizemos que a oração ela é subordinada, ok? Depende da outra, certo? E é isso que a banca começou dizendo aqui, né? Explicando. Então vamos lá, vamos continuar. Sua construção, a construção desse período composto, né? Permite a articulação de ideias em um único enunciado. Sobre a relação de coordenação, então a banca já delimitou aqui, vai trabalhar com coordenação. Analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Aí ela nos diz aqui na afirmação 1. Na coordenação, as orações se sucedem igualitariamente. Todas elas têm o seu sentido completo. Todas elas nos trazem os seus termos. Então, elas são iguais, sem que uma dependa sintaticamente da outra. Então, são orações completas e, por isso, elas são orações independentes. Está certo isso, de acordo com o que eu disse para vocês lá acima? Certíssimo, né, gente? Oração coordenada é oração independente. Certinho aqui a 1. 2. O período composto por coordenação consta de uma ou mais de uma oração principal e de uma ou mais orações dependentes? Não. No período composto por coordenação, não há essa questão de oração principal ou oração subordinada, oração dependente. Não há relação de dependência entre as orações. As orações, elas são o que eu falei com vocês aqui acima, ó. Elas são orações independentes, ok? Então, errada a afirmativa 2. 2 errada. Vou colocar o izinho aqui para a gente lembrar. 3. Na oração, Silvia esperou que o marido voltasse. Temos um exemplo de relação de coordenação.
Vamos ver se essas orações são independentes. Nesse período aqui, nós temos o verbo esperou e nós temos o verbo voltasse. Dois verbos, duas orações, vou separá-las. Silvia esperou, ó, corto sempre antes do que o marido voltasse. Essas orações, elas são independentes? Para ter relação de coordenação, elas têm de ser independentes. Se eu disser, gente, Silvia esperou, vocês vão me perguntar, ela esperou o quê? Ou ela esperou quem? Ela esperou isso, que o marido voltasse. Quem espera, espera alguma coisa, ou espera alguém, ok? Então, elas não são orações independentes. Uma depende da outra, não tem relação de coordenação aqui, não. Tem relação de subordinação, ok? Então, errada aqui essa afirmativa também. Deixa eu só melhorar esse cedilho aqui. Então, a correta, ó, está correto que se afirma em somente na primeira. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta, em um apenas, certo? Então, sempre pensem dessa forma, tá? Para que você tenha um período composto, você tem de ter mais de dois verbos, mais de um verbo ali dentro daquela estrutura, né? Dois ou mais verbos. Para que esse período seja composto por coordenação, essas orações dentro desse período têm de ser independentes, têm de ser completas sintaticamente, ok? E subordinação quando uma depender da outra. Então, foi uma questão organizada pela IDCAP e agora vamos para a nossa questão 2, que foi organizada pela IDECAN, né? Como eu digo, a banca que é carinhosamente apelidada de IDECAN, de IDECANINAMA. E essa banca aqui vai trabalhar com análise sintática nessa questão. Gente, quando nós vamos fazer análise sintática, nós precisamos seguir um passo a passo. Eu falo que é o mapa da mina da análise sintática. Que passo a passo é esse? Você vai olhar para a sua estrutura, você vai buscar primeiro o verbo. Encontrou o verbo, você vai buscar o sujeito. E só depois você busca complemento. Verbo, sujeito, depois os complementos. Verbo, sujeito, depois os complementos. Patrícia, por que é importante seguir esse passo a passo? Porque se você não seguir esse passo a passo, você vai cair na pegadinha da banca. Só descer aqui um pouquinho. Como assim? Olha só. Se eu disser assim, vieram os artistas importantes. Vieram os artistas importantes. Qual é o vício do candidato e que a banca sabe que o candidato tem? É o vício que eu digo do Pablo Vittar. A pessoa chega aqui, ó, e faz o seguinte: vieram os artistas importantes. A banca quer saber a função sintática desse termo destacado. Aí ele vem aqui e diz assim, ó, vieram o quê? Vieram o quê? Os artistas importantes. Então os artistas importantes está completando o sentido desse verbo, ele é um verbo transitivo. Esse complemento não começou por preposição, eu tenho um objeto aqui que é um objeto direto, porque não foi iniciado por preposição, verbo transitivo direto. Errou a questão. Errou a questão. Por quê? Porque não seguiu o passo a passo. Qual é o passo a passo? Primeiro, você vai encontrar o verbo da oração, ok? Você vai encontrar o verbo da oração. Só apagar aqui para a gente fazer novamente. Encontrei o verbo, vieram. Agora eu vou buscar o sujeito desse verbo.
Mas, gente, para eu encontrar o sujeito, eu tenho de fazer a pergunta antes do verbo, não é depois do verbo. Então, eu sempre pergunto o que ou quem, né, para encontrar o sujeito. Mas eu pergunto antes do verbo, porque se eu perguntar depois, o que eu vou encontrar vai ser objeto. E o que eu preciso encontrar primeiro é sujeito. Então, vieram, eu vou perguntar quem? Quem veio? Os artistas importantes. Então, isso daqui é o sujeito da oração, não é o objeto direto, entendeu? Então, as bancas, elas sabem desse vício do candidato. Por isso que elas colocam a oração na ordem inversa, que dificulta visualizar o termo da oração. Na ordem direta, essa oração ficaria assim, ó: os artistas importantes, os artistas importantes vieram. Estão vendo? Facilita, o verbo está aqui. Quem veio? Os artistas importantes. Sujeito. Mas ela coloca o sujeito depois do verbo. E para dificultar ainda mais, ela coloca um trecho enorme entre vírgulas. Os artistas, vírgula, que nasceram no ano de 1980 na cidade de Assaré, do estado de Pernambuco, às tantas horas, vieram, tá vendo? Ela, vírgula, né? Fecha a vírgula ali. Vieram, entendeu? Então, ela distancia o sujeito do verbo para dificultar a visualização. Essas são estratégias que as bancas utilizam e você precisa ficar atento, tá? Para que você não caia nessas pegadinhas. Tá, então qual é o passo a passo da análise sintática? Tem uma questão sobre análise sintática. Eu vou procurar o verbo e vou perguntar antes do verbo para encontrar o sujeito. Vou perguntar o que ou quem. Aí encontrei o sujeito. Depois disso, aí eu vou buscar complementos. Complementos verbais, complementos nominais, depois do sujeito. Ok? Então, olha o que a banca colocou aqui na letra A. Olha o que ela quer primeiro, né? Quanto à análise sintática, assinale a alternativa cujo termo ou trecho sublinhado se difere dos demais. Então, ela quer a alternativa que nos traga um termo destacado diferente dos outros. Então, vamos lá. Até a quarta-feira, dia 21, não estava clara a causa do assassinato. Esse termo destacado está funcionando como o que ali? É análise sintática, eu vou buscar o verbo é estava. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou buscar o sujeito. Qual é o vício do candidato? Buscar o objeto. Ele vem aqui e faz. Não estava claro o que a causa do assassinato. Ah, então esse daqui é o objeto direto. Errou a questão. Você vai buscar primeiro o sujeito. Vou perguntar ao verbo o que. O que não estava clara? A causa do assassinato. Então, isso daqui é o nosso sujeito. Ok? Vamos para B. É um retrato de uma guerra que provoca a morte. Então, alguma coisa provoca. Provoca o quê? Provoca a morte. Então, agora eu tenho aqui esse que funciona como meu sujeito da oração, ok? Esse que é um pronome relativo, eu posso substituir aqui no caso por a qual, ó. É o retrato de uma guerra, a qual provoca a morte. Então, é essa guerra que provoca a morte. Como o que está substituindo esse trecho, né, a guerra, então ele é o sujeito dessa construção aqui, ok? Isso daqui é função sintática do que, a gente pode ver mais à frente. Mas, enfim, alguma coisa provoca. Provoca o quê? A morte. Então, esse verbo pedir um complemento, ele é verbo transitivo. O complemento dele é o nosso objeto.
Não começou por preposição, tá, gente? Esse a aqui é o artigo que está acompanhando o substantivo morte. Então, não começou por preposição, é um objeto direto, verbo transitivo direto. Então, na A, o termo destacado é sujeito, na B, o termo destacado é objeto direto. Então, vamos ver as demais agora. Ele quer a diferente, não é isso? Ele quer a diferente. Então, vamos lá, vamos ver assim. Na C, olha o que nós temos. O jovem não tinha antecedentes criminais. Encontrei o verbo, tinha. Vou fazer a pergunta. Quem? Quem não tinha? O jovem. Então, o jovem é o meu sujeito. Agora, quem tem, tem alguma coisa. Ele não tinha, no caso, o quê? Antecedentes criminais. O verbo pediu um complemento, ele é verbo transitivo. No início desse complemento não tem preposição, então isso aqui é um objeto direto, verbo transitivo direto. Nós já encontramos o nosso gabarito diferente, né? Que é a letra A. Na letra A, o termo destacado é sujeito, não é objeto direto. Mas vamos analisar a D. Na D, nós temos a cena dos garotos saindo do aeroporto, rosto limpo, dando tiros para o alto, pegando carona em um carro que os aguardava, sem se preocupar se estavam sendo gravados, revela um desprezo com as autoridades. Aí a banca quer saber o que é esse termo desprezo. Peguei o verbo aqui. Vou encontrar o sujeito. Primeiro eu quero o sujeito. Vou perguntar aqui então. Quem? O que, né? Pode ser quem ou pode ser o que. Vamos perguntar o que aqui. O que revela? O que revela um desprezo? É a cena. A cena revela um desprezo com as autoridades. Viram a questão do termo entre vírgulas, gente, que eu falei com vocês? Olha aqui, ó. Olha o que a banca faz para te dificultar. Olha o que ela coloca aqui, ó. Tudo isso daqui é para te impedir de associar o verbo ao sujeito da oração. O que nos interessa aqui é isso, ó. A cena dos garotos saindo do aeroporto revela um desprezo. Então, o que revela um desprezo é a cena, é o nosso sujeito. Agora, esse verbo revelar pede um complemento. Quem revela, revela alguma coisa. Então, ele revela o quê? Um desprezo. Esse verbo pediu um complemento. No início desse complemento não tem preposição, não é artigo, né, ali. Então, objeto direto, verbo transitivo direto. Então, de fato, o nosso gabarito aqui é a alternativa A. Na alternativa A, o termo destacado é diferente dos demais, né? Sintaticamente diferente, porque ali é um sujeito e nos demais nós temos objeto direto, tá? Então tem de ficar atento a isso daí. Questão 3 é uma questão também, né, que foi elaborada pela banca IDECAM e foi elaborada a partir de um conteúdo que é extremamente importante para concurseiro em geral. Não é só para quem vai fazer prova elaborada pela IDECAM, não, pela FCC, pela IDECAP, pela IBFC, Sesgran Rio, enfim, é importante para todas as bancas. Todas as bancas exploram esse conteúdo. Patrícia, que ouro é esse? Que conteúdo é esse? É a nossa PA, é a nossa partícula passivadora. O que você precisa observar? Quando você estiver ali dentro da sua estrutura, o C, e esse C estiver acompanhando um verbo transitivo direto, ou verbo transitivo direto e indireto, né? Esse ser, ele vai funcionar ali como uma partícula apassivadora. Vai ser a nossa PA. E o ser, enquanto partícula apassivadora, ele faz com que uma mágica aconteça dentro da oração. E essa mágica muda tudo.
Esse C como PA, como partícula passivadora, faz com que o objeto direto da oração deixe de ser objeto direto e passe a ser sujeito daquela estrutura. Então, a PA transforma o objeto direto em sujeito da oração. Patrícia, como assim? Olha o que nós temos aqui na 1. Compraram peças exclusivas. Compraram-se, estou a acrescentar aqui. Compraram-se peças exclusivas. Quem compra, compra alguma coisa. Então, compraram o quê? Peças exclusivas. O verbo pedir um complemento. No início do complemento não tem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Mas há um detalhe aqui, ó, apareceu o C. Se você vir o C dentro da estrutura, ligue o sinal de alerta. Por quê? Porque esse C pode ser uma PA. E aí ele muda aquela estrutura. Eu tenho um C aqui que está acompanhando um verbo transitivo direto. Se o C está acompanhando o verbo transitivo direto, esse C é o que, gente? Esse C é uma PA, é uma partícula passivadora. E o que a partícula passivadora faz? Ela transforma o objeto direto em sujeito da oração. Então, peças exclusivas não é o objeto direto. Peças exclusivas é o sujeito dessa oração. Eu posso até transformar, né? Eu posso dizer, peças exclusivas foram compradas, ok? Então, peças exclusivas é o sujeito dessa oração. Por quê? Porque eu tenho uma partícula passivadora aqui. E o que é essa partícula passivadora? É o ser acompanhando um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, certo? Patrícia, esse ser necessariamente vai aparecer sempre depois do verbo? Não. Tá? É outra pegadinha que as bancas utilizam. O ser, ele pode aparecer antes do verbo, ok? Se ele aparecer antes do verbo e esse verbo for um verbo transitivo direto, o que você tem ali é a partícula passivadora também, ok? E aí, qual é o detalhe? O verbo da oração tem de concordar com o sujeito, tem de concordar com o núcleo desse sujeito. Então, na número 1 aqui, ó, essa construção está certinha, porque o sujeito, o núcleo do sujeito aqui, ó, é peças, ok? Está no plural, então o verbo fica no plural. Aí, vamos ver a 2 aqui, ó. Compraram-se peça exclusiva. Comprar é o nosso verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Compraram o quê? Peça exclusiva. O verbo pedir um complemento. Nesse complemento, aqui no início, eu não tenho preposição, é um objeto direto, verbo transitivo direto. Agora, eu tenho o C aqui. Viu o C? Pi, ligou o sinal de alerta. Esse C está acompanhando o verbo transitivo direto. Então, esse C é a nossa PA, a nossa partícula passivadora. E o que a partícula passivadora faz? Faz com que o objeto direto passe a ser sujeito da oração. E aí entra a concordância verbal, né? O verbo tem de concordar com o núcleo do sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo desse sujeito é peça. Peça está no singular. Então, o verbo não pode ficar no plural, tem de ficar no singular. Então, o correto aqui, ó, é comprou-se peça exclusiva. Peça exclusiva foi comprada, certo? Então, é com essa linha de raciocínio que a banca vai trabalhar aqui. Vamos ver como a banca aplicou isso. Em nível humano e espiritual, se originam formas de relação e de vida. Temos o verbo originar. Viu-se ali na estrutura. Liguei o sinal de alerta. Vou olhar a transitividade desse verbo. Originam. O que origina? Origina alguma coisa. Origina o quê? Formas de relação e de vida.
Isso daqui está completando o sentido desse verbo, é o verbo transitivo, né? Então, completando o sentido do verbo objeto, não começou por preposição objeto direto, verbo transitivo direto. Então, eu tenho um ser aqui, ó, acompanhando o verbo transitivo direto. Patrícia, mas o ser agora apareceu antes do verbo. Não importa a posição do ser. Se ele estiver acompanhando o verbo transitivo direto, ele vai ser partícula apassivadora, que nós temos aqui a nossa PA. E a PA faz com que o objeto direto deixe de ser objeto direto e passe a ser sujeito da oração. Então, esse termo destacado ali não é o objeto direto. Esse termo destacado é o sujeito da oração, ok? Então, todas as bancas trabalham com esse conteúdo, exploram bastante esse conteúdo da partícula apassivadora, ok? Muita atenção, então, a esse tipo de questão. Questão 4 também é da nossa banca IDECAM e também vai trabalhar com função sintática. E ela quer o termo, né, a alternativa, na qual o termo sublinhado exerce ali função sintática diferente dos demais. Então, vamos lá. Letra A. Tomar decisões é difícil. Vou fazer análise sintática. Eu vou buscar o verbo. Deixa eu só observar aqui, acho que está enumerado errado. Vamos lá. Questão 1, 2, 3, 4. Não, está certinho. Então, vamos lá. Vou fazer análise sintática, eu vou seguir o passo a passo. Então, eu vou procurar aqui verbo, depois sujeito e só depois complementos. Encontrei o verbo. Vou buscar o sujeito desse verbo. Vou fazer a pergunta: o que é difícil? Tomar decisões. Tomar decisões é difícil. Então, eu já encontrei aqui o meu sujeito. O termo destacado aqui é sujeito da oração. Na B, elas podem comê-lo imediatamente. Gente, esse lo, lá, los, las, se eles aparecerem na oração, eles sempre serão objetos diretos, tá? Se não tiver um outro verbo na frente. Então, sempre serão objetos diretos. Quando eu digo elas podem comer, quem come, come alguma coisa. Elas podem comer o quê? Esse lo aqui, é como se fosse elas podem comer o bolo. Ó, vou colocar aqui. Elas podem comer o bolo. Elas podem comer lo, ok? Comer o quê? O bolo. Comer lo. Então, esse lo está funcionando como objeto direto. O verbo comer pede complemento, é transitivo. Nesse complemento não tem preposição, é objeto direto. Então, esse lo ficou no lugar desse objeto direto, certo? Então, sempre ele vai ser objeto direto. Só não será se aparecer um verbo depois dele, aí tem de analisar. Mas, em 99,9% das vezes, né, ele será objeto direto. Letra C. Agora vamos ver, né? Qual é diferente. Na A o termo é sujeito, na B é objeto direto. Vamos ver na C. É oferecido a crianças um doce. Qual é o vício do candidato? É oferecido o quê? Um doce. Aí acha que isso daqui é objeto direto, classifica como objeto direto. Mas você não vai errar, porque você vai seguir o passo a passo. Qual é o verbo aqui, ó? Temos a locução, né? É oferecido. Eu vou perguntar: o que? O que é oferecido? O que é oferecido? Um doce. Então, um doce é o sujeito da oração. Ela só está na ordem inversa para te atrapalhar. Na ordem direta seria um doce é oferecido
a crianças, ok? Então, é um sujeito ali, não objeto. Letra D. Penso que a maioria votou baseada no status quo bias. Eu acho que é assim que pronuncia. Então, eu vou procurar o sujeito desse verbo, votou. Quem votou? A maioria. A maioria votou. Então, isso daqui é o meu sujeito, né? A maioria aqui, no caso, é o núcleo desse sujeito, certo? Então, a única diferente aqui que nós temos é a alternativa B. Na alternativa B, o termo destacado está funcionando como um objeto direto. Certinho? Se você chegou aqui, se você ficou até agora aqui na aula e ainda não se inscreveu no canal, pare e faça isso agora rapidinho, já se inscreva, porque toda semana tem correção de simulado aqui no canal, tá? Então já se inscreva agora mesmo. Vamos para a próxima questão. E aqui é uma questão organizada pela IDECAN também. E a banca vai trabalhar com a diferença entre complemento nominal, a diferença entre complemento nominal e o nosso adjunto adnominal. Sempre aparece questão sobre isso daqui, em todas as provas, tá? Complemento nominal e adjunto adnominal. Então, o complemento nominal, primeiro, ele vai ser um termo sempre preposicionado. Complemento nominal sempre vai ser iniciado por preposição, é um termo preposicionado. E ele vai completar sempre um adjetivo, ele vai completar um substantivo abstrato, ou ele vai completar, se eu quisesse fazer essa seta, eu não faria. Ou ele vai completar um advérbio, ok? Complemento nominal é um termo preposicionado que vai completar o sentido de um adjetivo, de um substantivo abstrato ou de um advérbio. E o adjunto adnominal, ele vai acompanhar um substantivo. Então, ele sempre vai estar ali se referindo a um substantivo. Um substantivo que pode ser abstrato, e isso é o que gera dúvida. Substantivo abstrato é aqui que o candidato erra. Por quê? Porque o complemento nominal pode completar o sentido de um substantivo abstrato. E o adjunto adnominal, ele pode aparecer acompanhando o substantivo abstrato, né? Aqui que gera confusão. E ele pode também acompanhar um substantivo concreto, ok, gente? Então, olha o que nós já podemos eliminar aqui. Se eu tenho um termo iniciado por preposição, que está completando o sentido de um adjetivo, ou que está completando o sentido de um advérbio, não tem por que ter dúvida. Esse termo é complemento nominal. Se eu tenho um termo preposicionado ali, que está se referindo a um substantivo concreto, acabou. Só pode ser adjunto adnominal, porque complemento nominal não completa o sentido de substantivo concreto, só substantivo abstrato, ok? Então, qual é? Isso aqui é o céu, né? Isso aqui é o céu. O inferno é quando chega aqui no substantivo abstrato. Por quê? Eu posso ter um complemento nominal completando o sentido dele, ou eu posso ter um adjunto adnominal o acompanhando. Então, vamos lá, vamos ver isso daqui, como que nós diferenciamos isso na prática. Na letra A, na número 1 aqui que eu coloquei para vocês, olha o que nós temos. Eles trouxeram bolsas de couro.
tem um termo preposicionado que está se referindo a um substantivo. Bolsas. É um substantivo, eu posso dizer as bolsas. Sempre que eu conseguir colocar um artigo antes da palavra, aquela palavra é um substantivo, tá? Então, bolsas é um substantivo. Aí eu tenho de ver, é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? Olha para esse substantivo, é um substantivo abstrato ou é um substantivo concreto? Bolsas é um substantivo concreto. Se é substantivo concreto, isso daqui só pode ser adjunto adnominal, ok? A bolsa, depois que ela é confeccionada, ela existe e acabou. Ela não depende de um outro ser para existir, tá? Então, ela é um substantivo concreto. Agora, na 2, ela é rica de beleza. Tem um termo preposicionado aqui. Vou olhar a quem esse termo está se referindo. Ela é rica de beleza, então de beleza está se referindo a rica. E rica é uma característica, é um adjetivo. Se eu tenho um termo preposicionado que está se referindo a um adjetivo, o que nós vimos aqui acima? Termo preposicionado se referindo a adjetivo é o nosso complemento nominal, certo? Então, eu tenho um complemento nominal ali. Isso daqui é o nosso complemento nominal. Agora, na 3, ele agiu favoravelmente à esposa. Eu tenho um termo preposicionado aqui. Observem que o a está craseado, então eu tenho preposição a com artigo a. Esse termo é um termo preposicionado. Então, eu vou olhar a quem ele está se referindo. Ele agiu favoravelmente, mas favoravelmente a quem? À esposa. Então, a esposa está se referindo a essa palavra aqui, ó, favoravelmente. Eu tenho aqui uma palavra terminada em mente. Toda palavra terminada em mente é advérbio. Favoravelmente, contrariamente, tranquilamente, exaustivamente, apressadamente, toda palavra terminada em mente é advérbio. Então, eu tenho um termo preposicionado que está ligado a um advérbio. Se está ligado a advérbio, isso daqui só pode ser complemento nominal. Ok? Então, aqui nós estamos no céu, agora chegamos ao inferno. Na 4 e na 5, nós temos termos preposicionados, ó, do ator ao ator. Temos termos preposicionados que estão relacionados ao substantivo abstrato, crítica. Crítica é o nome da ação de criticar. Então, é um substantivo abstrato. Quando nós trabalharmos com o termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, nós temos de pensar no valor. No valor desse termo aqui, ó, preposicionado. Quando este termo preposicionado nos trouxer um valor agente, você entender que aquele termo está praticando a ação, o valor agente, o que você vai ter será um adjunto adnominal. Então, se eu tenho um valor agente, eu tenho adjunto adnominal. Se aquele termo preposicionado te trouxer um valor paciente, uma ideia de que aquele termo ali está recebendo a ação, valor paciente, o que você terá será um complemento nominal. Valor paciente, complemento nominal. É isso que você tem de observar. Então, olha o que nós temos aqui na 4. A crítica do ator. Foque no termo preposicionado, do ator. Esse termo, ele está agindo, tem um valor agente, ou ele está recebendo algo, tem um valor paciente? Foi a crítica do ator. Ele praticou a ação de criticar. Ele agiu. Esse termo aqui tem um valor agente. Se tem valor agente, é um adjunto adnominal.
Na 5, a crítica ao ator. Foque no termo preposicionado. Ao ator. O ator ali está praticando a ação de criticar ou ele está recebendo essa ação? A crítica foi ao ator. Ele recebeu a crítica. Ele foi criticado. Então, esse termo ele tem um valor paciente. Se tem valor paciente, então o que nós temos aqui é um complemento nominal. Ok? Então, é isso que você precisa saber em relação ao complemento nominal e a adjunto adnominal. Se eu tenho um termo preposicionado ligado a adjetivo ou a advérbio, acabou. É complemento nominal. Se eu tenho um termo preposicionado que está ali associado a um substantivo concreto, acabou. É adjunto adnominal. Agora, apareceu um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, você vai observar o valor daquele termo preposicionado. Se ele te trouxer um valor paciente, se você olhar para aquele termo preposicionado e perceber que ele está recebendo a ação, é valor paciente. Então, você tem ali um complemento nominal. Agora, olhou para o termo preposicionado e observou que aquele termo é que está agindo ali, está fazendo alguma coisa, você tem valor agente. Se tem valor agente, é adjunto adnominal. Então, vamos ver como a banca cobrou isso daqui na questão. Ó. As observações referentes às plantas são minuciosas. As observações referentes às plantas são minuciosas. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce a mesma função sintática do termo destacado no período anterior. Então, nós precisamos saber qual é a função sintática desse termo aqui, as plantas. As plantas é um termo preposicionado, ó. As está craseado. Tem preposição a mais o artigo as. Se eu tenho um termo preposicionado, eu vou olhar a qual palavra que ele está se referindo. As observações referentes. O que é referente a alguma coisa. Então, as plantas está se referindo a essa palavra aqui, ó, referentes. Agora eu vou observar o que é isso dali. Referentes é uma característica. Ó, são observações, são as observações, isso daqui é um substantivo. São observações referentes. Referentes é a característica dessas observações. São assuntos referentes, são situações referentes, são observações referentes. Referentes é adjetivo. Se eu tenho um termo preposicionado que está se referindo a um adjetivo, isso aqui só pode ser o quê, gente? Ah, eu apertei alguma coisa aqui, espera um pouquinho. Deixa eu tirar. Pronto. Se eu tenho termo preposicionado relacionado a um adjetivo, isso aqui só pode ser complemento nominal, ok? Então, aqui, as plantas é o nosso complemento nominal, porque está se referindo a um adjetivo. Então, eu tenho de buscar a alternativa na qual o termo destacado seja também complemento nominal. Olha o que nós temos na letra A. Plantei um pé de milho. Tem um termo preposicionado aqui, eu vou olhar a quem está se referindo. É um pé de milho. Então, de milho está se referindo a pé. E eu posso dizer o pé. Consegui colocar o artigo antes, essa palavra é um substantivo. E pé é um substantivo concreto, ok? Se eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, é céu, acabou. Isso daqui é o quê? Adjunto adnominal. Ligado a substantivo concreto é adjunto adnominal. Então, não é a letra A. Letra B. A planta passa por um processo de crescimento. Passa. Quem passa? A planta.
ok? A planta é o nosso sujeito. A planta é o nosso sujeito. Agora, a planta passa. Nesse contexto aqui, o verbo pede complemento. A planta passa por quê? Passa por um processo de crescimento. Então, o verbo pediu um complemento que começou por preposição, objeto indireto, verbo transitivo indireto. Nesse contexto, o verbo passar pede complemento, tá? E esse complemento foi iniciado por preposição, então é um objeto indireto. Não tem a mesma função, né, do termo destacado lá no enunciado. Vamos ver a próxima. C. Os vegetais foram semeados por moradores. Nós temos aqui a nossa locução verbal. Foram semeados. O que foi semeado? Os vegetais. Os vegetais que foram semeados. Sujeito. Mas eles foram semeados por quem? Pelos moradores da região. Esse termo aqui está praticando a ação dentro dessa estrutura. Os vegetais, ó, eles foram semeados. Nós temos aqui um sujeito paciente, recebeu a ação. Foram semeados por quem? Pelos moradores da região. Esse termo aqui é o nosso agente da passiva, ok? Agente da passiva é o termo que pratica a ação dentro da voz passiva. O que é essa voz passiva? Ela acontece quando eu tenho isso daqui, ó, o sujeito paciente, tá? Sujeito paciente. E aí nós temos aqui a estrutura da voz passiva, né? Verbo ser mais um verbo no particípio. Deixa eu melhorar esse particípio aqui. Ok? E quando eu tenho a voz passiva, o sujeito não pratica a ação, ele recebe, ele é um sujeito paciente, e quem pratica a ação é chamado de agente da passiva, tá? Então vamos lá, letra D. As plantas não têm necessidade de um objetivo maior. Tem um termo preposicionado. Vou olhar a quem está se referindo. As plantas não têm necessidade. Necessidade de quê? De um objetivo maior. Então, de um objetivo maior está completando o sentido da palavra necessidade. E necessidade é um substantivo, ó. Eu posso dizer a necessidade. É um substantivo abstrato. Aí confunde o candidato, porque pode ser um complemento nominal, pode ser um adjunto adnominal. O que você vai observar nessa situação? O valor do termo preposicionado. Um objetivo maior está praticando a ação ou está recebendo a ação? As plantas não têm necessidade de um objetivo maior. Esse objetivo é que era necessitado. Ele está recebendo a ação, não está praticando a ação. Então, aqui nesse caso, nós temos o complemento nominal. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D. Na alternativa D, nós temos complemento nominal, assim como nós temos aqui no enunciado, né, no termo as plantas, ok? Então, é isso que você precisa saber em relação a complemento nominal e adjunto adnominal, é isso que você tem de observar para você não confundir, ok? Vamos à nossa última, né? Nossa última questão, questão 6. Questão 6 vai trabalhar com função sintática de pronome oblíquo. Os pronomes me, te, se, nos, vos, a, o, as, os, lhe e lhes. Gente, esses pronomes, eles podem exercer função sintática, eles exercem função sintática dentro da oração. O, a, o, as e os, eles serão objetos diretos, ok?
Agora, me, te, se, nos, vos, lhe e lhes, eles podem exercer outras funções, ok? O lhe, por exemplo, pode exercer função de objeto indireto, geralmente é essa função que ele exerce, mas ele também pode funcionar como um adjunto adnominal, como um complemento nominal, tá? Vou descer aqui um pouquinho. Me, te, se, nos, vos, eles podem funcionar. A banca aqui vai trabalhar com o pronome me, né? Pode funcionar como objeto direto. Ele pode funcionar como objeto indireto. Ele pode funcionar como complemento nominal. Ele pode funcionar como um adjunto adnominal. Então, ele pode exercer todas essas funções, né? Dependendo do contexto ali no qual ele apareça. Ele vai exercer função de objeto direto acompanhando o verbo transitivo direto. Objeto indireto com o verbo transitivo indireto. Complemento nominal com o verbo de ligação. E adjunto adnominal quando ele transmitir uma ideia de posse. Como assim? Vamos ver aqui nas orações que eu coloquei abaixo aqui. Ele me ama. Quem ama, ama alguém. Ele é o meu sujeito, né? Quem ama? Ele, sujeito. Mas ele ama quem? Ele ama a mim. Ele me ama. Então, aqui nesse caso, eu tenho um verbo que pede o complemento. Esse complemento está funcionando como um objeto direto. Ele ama quem? Ele ama a mim, ok? Então, o verbo transitivo direto e o me ali está funcionando como objeto direto. Para facilitar, você pode trocar por você. Ele me ama, ele ama você. Se encaixar no lugar do me, se no lugar do me encaixar você, o que você tem ali é o objeto direto. Se no lugar do me encaixar a você, o que você terá será um objeto indireto, porque você vai ter uma preposição aqui. Então, ele me ama, ele ama você, objeto direto, tá? Na letra, vou colocar aqui como número 1. Na número 2, olha o que nós temos. Ele me confiou um segredo. Confiou nosso verbo. Quem confiou? Ele, sujeito. Agora, quem confia, confia alguma coisa. Ele confiou o quê? Um segredo. Mas confia a alguém. Confiou a quem? A mim. Quem confia, confia alguma coisa a alguém. Esse verbo é um verbo que pede dois complementos, né? Um verbo transitivo direto e indireto. Um segredo é o nosso objeto direto, não tem preposição. E esse me está funcionando aqui como um objeto indireto. Ele confiou a mim. Na dúvida, troque por você ou a você. Ele confiou um segredo você ou ele confiou um segredo a você? A você. Se é a você, então é objeto indireto, ok? Agora, na 3, foi-me fácil passar. Olha o que nós temos aqui. Foi-me fácil passar. O que foi fácil? Passar. Passar foi fácil. Mas foi fácil para quem? Foi fácil para mim. Passar foi fácil. Foi fácil para quem? Fácil para mim. Esse termo está completando o sentido da palavra fácil, e fácil é adjetivo. O que completa adjetivo é o quê? Complemento nominal. Então, esse me aqui, ó, é esse para mim. Foi-me fácil passar. Foi fácil passar para mim. Passar foi fácil para mim, ok?
Então, esse me ali, nesse contexto, está funcionando como um complemento nominal, porque ele está completando o sentido do adjetivo fácil. Tá vendo como o me pode exercer várias funções? Agora, na 4, deixa eu mudar a cor aqui. Na 4, nós temos o homem roubou-me a paz. Roubou é o nosso verbo. Quem roubou? O homem, sujeito. Quem rouba, rouba alguma coisa. Roubou o quê? A paz. O verbo pedir complemento é transitivo. Esse complemento não começou por preposição, esse a é um artigo que está acompanhando o substantivo paz. Então, eu tenho objeto direto, verbo transitivo direto. O homem roubou o quê? A paz. Mas a paz de quem? A minha. Foi a minha paz. O homem roubou a minha paz. Aqui eu tenho me trazendo ideia de posse. Sempre que o termo te trouxer a ideia de posse, o que você vai ter é um adjunto adnominal. Então, o me exerceu função ali de adjunto adnominal, porque ele me trouxe ideia de posse. Ok? Então, o pronome oblíquo, me, te, nos, vos, esses pronomes oblíquos, eles podem funcionar como objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal, certo? Essa tabelinha aqui, ó, salva, tá? As funções sintáticas dos pronomes oblíquos, tá bom? O lhe aqui, ó, como eu disse, o lhe e o lhes, eles funcionam como objeto indireto, como complemento nominal ou como adjunto adnominal, tá? São as funções ali do lhe. Então, vamos lá. A banca trabalhou aqui com o me na questão. Eles me obrigavam a fazer redações e roubaram-me a inspiração. O pronome oblíquo exerce, respectivamente, função sintática de. Então, vamos lá. Eles me obrigavam. Obrigavam é o verbo. Quem obrigava? Eles, sujeito. Agora, quem obriga, obriga alguém a alguma coisa. Então, eles me obrigavam. Eles obrigavam quem? A quê? A fazer redações. Então, eles obrigavam quem? Verbo transitivo direto. Obrigavam você. Troca aqui por você. Eles obrigavam você. Eles obrigavam a mim. Eles obrigavam você. Troquei por você, isso daqui é um objeto direto. Eles me obrigavam a quê? A fazer redações, ok? Objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Então, no primeiro trecho ali, o me está funcionando como objeto direto. Agora, roubaram-me a inspiração. Roubaram. Quem roubou? Eles. Sujeito indeterminado, né? Roubaram. Quem rouba, rouba alguma coisa. Roubaram o quê? A inspiração. Mas a inspiração de quem? A minha. Ideia de posse. Quando o me nos traz essa ideia de posse, ele é o quê? Ele é um adjunto. Ele é um adjunto adnominal. Então, nós temos na primeira passagem ali o me como um objeto direto e na segunda como um adjunto adnominal, ok? Então, a alternativa correta é a nossa alternativa B. Ok, gente. Olha, eu tenho certeza de que essa resolução aí fará diferença no seu resultado, tá? Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu no canal até agora, rebelde, vai lá e se inscreva no canal, tá? Clique aí, já se inscreva. Toda semana tem simulado aqui. E aqui abaixo na descrição do vídeo tem o nosso link.
tem um link para que você seja direcionado para o nosso grupo lá do WhatsApp, tá bom? Porque lá eu coloco os simulados, eu disponibilizo lá os materiais para vocês com antecedência, tá bom? Então, finalizo por aqui. Na próxima semana eu volto com a correção de mais questões. Até lá, então.